A primeira pergunta, irmão João Carlos, vem da Maria, da cidade de São José do Rio Preto, São Paulo. Preferiu não passar o sobrenome aqui, sem problemas nenhum. A Maria pergunta o seguinte: como podemos ajudar com o fim do preconceito em relação ao HIV? A mídia divulga sempre que a transmissão não acontece pelo toque ou apenas por estarmos no mesmo ambiente, por exemplo. Por que ainda assim as pessoas são tão cruéis? Muito obrigado, irmã Maria, pela sua pergunta. De fato, o medo e a discriminação deixam rastros, muito cruéis, de muitos desafios, de muitos problemas para a nossa sociedade. Muitas vezes o medo ele é oriundo justamente ali da ignorância das coisas. E aí pratica-se os erros. Realmente o preconceito é de fato ainda o pior sintoma da AIDS. A nossa legislação, numa lei publicada no ano de 2014, irmã Maria e todos na audiência, portanto há 10 anos, prevê e define como crime ali a discriminação a pessoas que vivem com HIV. Mas nós aprendemos na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, que o problema não é de leis, mas de homens, porque não há regime bom enquanto o homem for mau. Homem aqui, naturalmente, gênero humano. Então, as leis, elas precisam ser criadas e muitas vezes, pela inspiração de Deus, chegam e dão norte à nossa sociedade para que realmente cumpra-se e as pessoas possam viver harmoniosamente, usufruindo dos seus direitos e cumprindo os seus deveres. Então, os céus, Deus, Jesus, o Espírito Santo, inspirando os corações para que elas sejam aplicadas. Mas é necessário desconstruir no coração e nas percepções humanas essa situação em relação às leis, do não cumprimento, das pessoas acharem que as suas práticas, o seu jeito de agir devem se sobrepor a toda e qualquer situação. Muito a calhar, eu quero buscar, irmãos que estão na sintonia aqui da Comunicação 100% Jesus, um artigo do nosso irmão Paiva, que vai justamente nos trazer o cerne dessa questão. O título é Dia Mundial de Luta contra a AIDS. E no parágrafo anterior, o irmão Paiva vinha falando justamente desse dia criado a partir de decisão da Assembleia Mundial de Saúde em outubro de 1987. E aí, no parágrafo seguinte, então, o líder da religião do terceiro milênio escreve assim: sobre o tema, há décadas escrevi que os nossos irmãos que padecem com o vírus HIV e os que sofrem de outros males físicos, mentais ou espirituais precisam, em primeiro lugar, de amor fraterno, aliado ao socorro médico devido. Se a pessoa se sentir espiritual e humanamente amparada, criará uma espécie de resistência interior muito forte, que a auxiliará na recuperação ou na paciência diante da dor. Costumo afirmar que o vírus do preconceito agride mais que a doença. E ele prossegue: longe do amor fraterno ou respeito, se assim quiserem apelidá-lo, o ser humano jamais saberá viver em sociedade solidária, altruística, ecumênica, porque a sua existência ficará resumida a um terrível cosmos, entre aspas, o mesquinho universo do egoísmo. Abrindo parênteses a essas palavras do irmão Paiva, fazendo essa referência, muitas vezes, a um olhar que a pessoa tem apenas para si mesmo, sem empatia, não se preocupando com aqueles que estão à sua volta. Então, há de se construir um local onde elas possam viver com seus pares, com seus afins, com as pessoas que pensam de maneira igual. E que sociedade é essa, onde não há o respeito em relação às pessoas que pensam ou que enfrentam desafios diferentes dos nossos, são inferiores a nós, pelo contrário, têm os mesmos direitos, são espíritos eternos, apenas passam por situações que talvez possamos nós vir a passar um dia, ou quem sabe em outras vidas não tenhamos tido desafios similares a esses. É muito importante a gente pensar, refletir e nos reposicionarmos em relação a muitas vezes a uma posição de egoísmo, não olhando o nosso próximo com empatia e com respeito.
fechando parênteses aos meus comentários, o irmão Paiva, ele conclui então dessa forma. Por esse motivo, escreveu o pensador e sociólogo francês Auguste Comte, viver para os outros é não somente a lei do dever, mas também da felicidade. E conclui o irmão Paiva, trata-se de uma lição que ninguém deve esquecer em circunstância alguma. Essa é a maneira, irmã Maria e todos na audiência, que a gente vai eliminando esse grande flagelo, esse grande mal que a nossa sociedade ainda vive do preconceito em relação às pessoas que vivem ali com HIV. É mudando o nosso pensamento, mudando a nossa postura. Se eu não sei sobre o assunto, eu procuro saber, eu estudo, eu pergunto. Hoje, aí a internet está à disposição de todos para a gente fazer as pesquisas e buscar esses conteúdos aqui na Comunicação 100% Jesus, por exemplo, que vai te oferecer instrumentos, ferramentas para que você conheça sobre o assunto, se posicione sobre ele, observando muitas vezes situações de preconceito e possamos corrigir com o novo mandamento, com fraternidade, com o amor do Cristo de Deus, mas corrigir aquilo que ainda não é bom na nossa sociedade. Agora, irmão João Carlos, a pergunta aqui de uma telespectadora que preferiu não se identificar, mas disse aqui que é da cidade de São Paulo. Então ela disse o seguinte, ela relata aqui. Soube que meu tio convive com o HIV, mas não foi ele que me contou. Sinto que ele vive recluso e infeliz com medo de que as pessoas descubram e o tratem mal. Como eu posso abordar esse assunto com ele para demonstrar o meu apoio? Muito obrigado pela sua pergunta. É um sentimento que muitas pessoas têm em relação a o que eu posso fazer, como ajudar. E às vezes, em muitas situações, chega até o nosso conhecimento, não diretamente pela própria pessoa, mas chega por outras pessoas e a gente fica nessa situação. Eu falo para essa pessoa que eu tenho conhecimento, eu não falo. Qual é o meu comportamento? Não se afastar das pessoas que a gente ama é a atitude mais acertada. É o comportamento mais correto. Então, não se afastar do seu tio, oferecendo a ele apoio, diálogo fraterno, respeito, acolhimento, e ele vai fortalecer a confiança em você e vai se abrir com você. Então, não descriminalizá-lo, né? Não agir com esse sentimento de discriminação em relação ao que ele está passando, não estigmatizá-lo, não diminuí-lo, conversar com ele como conversamos com todas as pessoas que respeitamos e que amamos. Esse é um sentimento e essa é uma postura que naturalmente a gente precisa ter para obtermos o respeito, a compreensão e o coração aberto desses que sofrem, porque poderão e sentirão que poderão confiar em cada um de nós. Mas a postura do seu tio, querida irmã, muito bem expressa numa pesquisa realizada pelo Índice de Estigma em relação às pessoas vivendo com HIV/AIDS no Brasil, e essa é uma ferramenta que mede o estigma e a discriminação em relação ao HIV, sob a perspectiva das pessoas que vivem com HIV. Então, esse índice no Brasil apontou que cerca de 46,3 pessoas, uma pesquisa recente, das pessoas com HIV no país, dizem já terem sido afetadas por comentários discriminatórios ou especulativos, sendo que para 41% delas, esses comentários vieram dentro da própria família. A pesquisa também aponta que 25,3% delas dizem ter sido alvo de assédio verbal e 19,6% já perderam renda ou emprego por serem soropositivas. Exatamente por esse estigma, para 81% dos entrevistados, ainda é muito difícil revelar seu estado sorológico. Veja, querida irmã, queridos irmãos que estão na sintonia com a gente, o quanto é difícil para essas pessoas verbalizarem a situação que estão vivenciando. O estigma e esse sentimento de discriminação muitas vezes está no seu entorno, está no mercado, está na farmácia, está no ambiente público onde ela quer se divertir, quer o seu lazer, quer se alimentar, quer usufruir dos seus direitos, e muitas vezes os olhares são de discriminação. São olhares de diminuição dessa pessoa. Falar sobre o assunto é muito difícil. E por isso a necessidade de a gente desconstruir esse sentimento, essa maneira de lidarmos com as pessoas que enfrentam esses desafios, justamente para que elas se sintam acolhidas e, estando acolhidas, elas poderem verbalizar e falar sobre o que estão sentindo.
Por isso, não podemos desistir e abandonar as pessoas que a gente ama. Muito a propósito, irmão Paiva, em seu livro, A Esperança Não Morre Nunca, e o próprio título do livro já é um bálsamo para o coração daqueles que não desistem da vida e, por isso, mantendo a esperança em seu coração, continuam a lutar para vencer as suas batalhas. O irmão Paiva, a partir da página 150 do referido livro, no subtítulo Não Desistir daqueles que amamos, escreve: considero este um dos mais comoventes versículos do Santo Evangelho de Jesus acerca da caridade de Deus para conosco. A missão do Filho de Deus. Boa Nova do Cristo, segundo João, capítulo 3, versículo 16. Disse nosso Senhor Jesus Cristo, lá por intermédio da boca de João Evangelista. De tal maneira amou Deus ao mundo que lhe deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O líder da religião divina escreve: e o bom pastor jamais prescinde de nos acolher e zelosamente guiar para o seu erguimento pessoal. Essa é uma das profundas lições evangélicas, portanto da caridade, portanto da cidadania espiritual, que guardei em todas essas décadas nas lides das instituições da boa vontade. Em Jesus, a dor e a origem de sua autoridade, o poder do Cristo em nós, de 2014, anotei: não se deve desistir das pessoas que se ama, mesmo as que por um motivo ou outro se deixe de amar ou que nunca se amou. Na verdade, não se pode, em hipótese alguma, desamparar a criatura humana, porque, no fundo, formamos a imensa família de Deus. Aprendamos com Jesus. Ele é o grande amigo que não abandona amigo no meio do caminho. O pastor zeloso vai buscar a ovelha perdida onde quer que se encontre. Formidável essa palavra do nosso irmão Paiva, enchendo o coração daqueles que enfrentam seus desafios e vivem com HIV e das pessoas que estão à sua volta e de nós, sociedade como um todo, para que possamos realmente ter em nosso coração essa alavanca do progresso que tem a ver o olhar e a postura de cuidar daqueles que estão à nossa volta, independentemente das situações pelas quais essas pessoas passam. A doença por si só já é tão difícil lidar com ela, já é tão complexa, já gera tantos sofrimentos. Imagine ter a discriminação, o preconceito daqueles que estão à sua volta. Muito pior será esse desafio. No entanto, esse acolhimento nosso, esse amor, esse respeito, esse jeito sincero e fraterno de lidarmos com essas pessoas e com todas as outras é o que fortalecerá em seus corações a vontade de continuar vencendo com Jesus sempre. Nossa solidariedade e também o acolhimento da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. A você, por exemplo, que convive com HIV, AIDS. E a gente lembra, irmão João Carlos, que, por exemplo, o atendimento pela vida vale a pena lutar? É um local ali, né, um chat de atendimento via internet que as pessoas podem acessar, podem encontrar, né, uma palavra amiga de conforto espiritual, que procurem também esse espaço. É verdade, até porque tem dias que as dores são mais fortes, são mais latentes e você não precisa nem se identificar, não precisa se revelar. Buscando esse canal de atendimento da Religião Divina, Pela Vida Vale a Pena Lutar, no facebook.com/Religião de Deus, você pode tão somente dizer: eu preciso de uma oração, ore comigo, fale comigo. E a equipe de pregadoras e pregadores ecumênicos da religião do terceiro milênio está ali justamente para te ajudar, para orar com você e para trazer muita força e bom ânimo ao seu coração para que siga a sua jornada e vença com Jesus. Um ambiente sigiloso, seguro, onde você pode abrir o seu coração e sentir a força divina sobre você. Você também pode acessar pelo chatpelavida.religiãodedeus.org. Nós lembramos que o irmão João Carlos e eu estamos aqui com o laço vermelho, né? Perto aqui do coração, que é justamente para lembrar, né, dessa luta constante aí contra o preconceito nesse dezembro vermelho, justamente lembrando aí a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do tratamento
do HIV/AIDS. Então, estamos aqui também, a Super Rio de Boa Vontade, de comunicação, com esse compromisso de levar o esclarecimento até você. Muito obrigada, irmão João Carlos, pela participação aqui conosco. Hoje nós tivemos o irmão João Carlos de Carvalho, ministro pregador da religião do terceiro milênio, e encerramos com a saudação legionária. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre.